Gente, muito boa noite. É uma satisfação imensa nós estarmos aqui na Igreja do Iguatemi, em Porto Alegre. Já começou um frio agradável que caracteriza o sul do país. Hoje nós estamos realizando já o nosso segundo programa sobre liderança, quando estamos estudando o livro Ministério Pastoral de Ellen White, textos extraordinários, vários deles inéditos, mostrando como deve ser a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia no contexto do século XXI. Hoje nós temos aqui conosco o Elias Reis, que é um dos líderes desta igreja, juntamente com o Eder Schmidt, também outro líder, que vão participar com a gente deste bloco sobre o estudo da Bíblia na vida do líder. Eu quero ler aqui um texto do Evangelho de João, quando o próprio Cristo, nosso exemplo maior de liderança, ele recomenda o estudo das Escrituras aos líderes da sua época, dizendo o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós entendemos que, como líderes, devemos examinar a Bíblia a fim de encontrar em cada texto características, qualidades, virtudes do nosso líder por excelência, Jesus Cristo. Existe um texto no livro Caminho a Cristo, página 90, quando o Espírito de Profecia recomenda o seguinte: nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deve ser, os homens teriam uma largueza de espírito. O que significa largueza de espírito? Crescimento espiritual como resultado da graça e da comunhão contínua com Cristo. Mais ainda, uma nobreza de caráter. O caráter se torna nobre aos olhos de Deus quando ele é mais semelhante a Cristo. E firmeza de propósito. Essa expressão firmeza de propósito significa fidelidade integral e incondicional, independente das circunstâncias. Firmeza de propósito, quando o princípio ele é inegociável, que raro se vê nesses tempos, inclusive no contexto do século XXI. Então, aqui nós nos deparamos com um texto que nos elucida por que o líder deve estudar a Bíblia. E esse é exatamente o tema que vamos estudar agora, a partir deste momento. Muito bem, nós temos aqui o Eder e o Elias, que são dois líderes desta igreja, como nós já afirmamos. E estamos com o livro Ministério Pastoral, Conselhos aos Pastores Adventistas. E como já falamos no primeiro programa, nós entendemos que cada líder, ele é dotado do dom pastoral e de uma responsabilidade pastoral dentro da sua esfera de ação. E que a igreja precisa de líderes que sejam pastores, como o nosso pastor por excelência, que é Jesus Cristo. E aqui nós temos a nossa primeira pergunta: quais são as duas coisas que os líderes adventistas devem ser? Na página 16, no terceiro parágrafo, nós encontramos exatamente a resposta. Você pode ler para a gente, Éder? Sim. Os pastores que quiserem trabalhar com eficácia pela salvação de seres humanos devem ser estudantes da Bíblia e pessoas de oração. Então, quais são as duas coisas que os líderes adventistas devem ser, Éder? Devem ser estudantes profundos das Sagradas Escrituras, conhecê-la. Ali vão investigar o caráter e conhecer o caráter de Cristo através das Escrituras. E, além disso, manter aquele contato com o Criador através da oração. Então, devem ser estudantes da Bíblia e homens de oração. A Bíblia nos apresenta o drama de líderes que não eram homens de oração e que também não se dedicavam ao estudo das Escrituras. E nós vemos que por falta desta comunhão
com Deus por meio da oração e da Bíblia, eles cometeram erros que teriam sido evitados se tão somente eles priorizassem o estudo das Escrituras e também a oração. Interessante que em Atos, no capítulo 6, verso 4, os apóstolos compreenderam muito bem essa proposta divina, quando eles então declararam que iriam priorizar a oração e depois o ministério da palavra. Então, na vida de um líder, a oração e o estudo da Bíblia devem ser prioridades. São fundamentais. O que a gente percebe é que muitas vezes corremos o risco de pensar que não temos tempo para a oração, nem tampouco para o estudo da Bíblia. Você concorda com isso, Elias? Aqui no livro Obreiros Evangélicos, na página 249, ela complementa assim: estejam inteiramente familiarizados com as evidências de sua fé ao estudar a Bíblia. Uma pessoa que não possui o conhecimento da palavra da vida ou da Bíblia não tem o direito de instruir outros no caminho do céu. Está dito. Muito forte. Não é a pessoa que está na liderança de uma igreja que espera Cristo voltar. Isso. Precisa estar familiarizado com a Bíblia. É verdade. Precisa estar em comunhão com a palavra. No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, Elias, tem um texto que nos diz aqui o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, como podemos estar preparados para responder à razão da nossa fé, sem santificar a Cristo em nossos corações, por meio da oração e do estudo da Bíblia? Eu entendo que é nesse momento em que a gente está em oração e estudando as Escrituras que o Espírito Santo nos santifica. E Ele restaura a imagem de Cristo em nossa vida interior. E para você estar de fato preparado para responder, por que você guarda o sábado? É importante que nós nos lembremos que, como adventistas, nós não guardamos o sábado porque os judeus guardavam. Nós guardamos o sábado porque Jesus guardou, porque Deus ordenou antes que existisse um só judeu na face da terra. E como adventistas, nós não guardamos o sábado como judeus, mas guardamos o sábado como Jesus Cristo. Não vão ser as minhas palavras, não vão ser as minhas respostas. Elas vão ser orientadas pelo Espírito Santo através da Bíblia. É isso aí. Então, pensar biblicamente, né? É isso que nós precisamos como líderes. Abraham Lincoln, ele disse algo muito interessante. Ele disse que eu sou o homem de um só livro, a Bíblia. Eu entendo que a gente deve ser exatamente pessoas, líderes que têm a Bíblia como prioridade, como seu livro de cabeceira. Muito bem. A próxima pergunta aqui nos diz aqui o seguinte: como devemos examinar as Escrituras Sagradas? Como devemos examinar as Escrituras Sagradas? Jesus disse: examinar as Escrituras. Agora, como examinar? Na página 17, parágrafo 1, o que é que nos diz, Elias? Peguem nas suas Bíblias, humilhem-se, chorem, jejuem e orem diante de Deus como fez Natanael, procurando saber a verdade. Isso. Então, eu te pergunto, Elias, como devemos examinar as Escrituras Sagradas? Quando eu vou na Bíblia, pastor Ibson e Éder, eu devo me despojar da minha vontade, dos meus desejos, dos meus gostos, porque eu vou encontrar ali a vontade do Salvador, Isso. a vontade de Deus, a sua palavra, as suas ordens, e às vezes elas vão ser contrárias ao meu desejo, e às vezes eu preciso trocar esses desejos, trocar essas vontades
E às vezes dói. Uhum. E às vezes ela machuca. Verdade. Algum gosto arraigado, algum hábito criado no decorrer de toda uma vida. Então, eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. São coisas que vão me deixar a mente clara para poder encontrar realmente e ouvir a voz do Salvador, né, através do estudo. Né? Interessante que aqui nós temos basicamente 5 conselhos. Primeiro, peguem suas Bíblias. Né? Se de repente o líder deve pegar a Bíblia somente para vir à igreja. E geralmente nós temos várias Bíblias em casa. Uhum. Uma de cada tipo, de cada tradução, enfim. Mas o importante é pegar, usar. Isso. Peguem suas Bíblias. Eu entendo que a primeira coisa que nós devemos pegar quando nos acordamos é a palavra de Deus. Peguem suas Bíblias. Segundo conselho. Ter a atitude de pegar. Isso. Acho que é o primeiro passo. Atitude de pegar. Isso. Peguem suas Bíblias. Interessante. Segundo conselho que ela nos dá aqui. Humilhem-se. Diante dos oráculos divinos, quando você abre as Escrituras, você já deve entender que você precisa do instrutor divino, o Espírito Santo, para iluminar a tua vida, a fim de que você entenda o que a palavra tem para você, naquele dia. Aí é despojar-se de qualquer orgulho, Isso. de qualquer vaidade, e se colocar num ponto em que o Espírito Santo possa usar. Por isso, humilhem-se. Humilhe-se. E Deus exaltará a sua palavra, mostrando a grandeza por meio da revelação, né? Terceira atitude, chorem. Quando foi que nós derramamos a última lágrima na presença de Deus, ao estudar a sua palavra, sermos tocados pelo Espírito Santo, nos sensibilizarmos com as propostas divinas, ao fazer um confronto entre o que a Bíblia diz e como está a nossa vida. A vida cristã, ela é racional, mas é emocional. Por isso chorem. Por isso chorem. A palavra, ela alcança o ser como um todo, né? Nós vemos aqui que ela alcança a vontade, pegue suas Bíblias, alcança a espiritualidade, humilhem-se, alcança as emoções, chorem, alcança a parte física, jejuem, e alcança a parte espiritual, e orem diante de Deus. Então, na realidade, o estudo das Escrituras, ela envolve o ser como um todo. Razão, emoção, a parte física, espiritual. Lindo isso aqui. E tem uma consequência, desculpe, tem uma consequência, procurando saber a verdade. Procurando saber a verdade. E ali está a verdade. Verdade. Interessante que, neste texto aqui, Elias, o Espírito de profecia usa Natanael como exemplo. Como fez Natanael? Esse episódio aqui é aquele em que, quando Natanael chegou à presença de Cristo, Jesus disse que o tinha visto debaixo de uma árvore, né, ali questionando, estudando, refletindo sobre a palavra de Deus. Então, como fez Natanael, procurando saber a verdade? Os olhos divinos de Jesus viu Natanael orando e respondeu sua oração. Então, uma vez que Deus não faz acepção de pessoas, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a mesma atitude de Deus em relação a Natanael é a mesma em relação a você, Éder, você também, Elias, quando qualquer um de nós busca Deus em oração para entender qual é a sua vontade. Que coisa linda. O que mais? Deus seja louvado por isso. Então, como devemos examinar as Escrituras Sagradas? Primeiro, pegue a Bíblia. Segundo, humilhe-se. Terceiro, chore, se envolva também emocionalmente. Quarto, jejue. E 5, ore. São 5 conselhos que nós temos aqui sobre como examinar as Escrituras de uma maneira espiritual. Que coisa linda.
Muito bem. Agora, aqui vem uma terceira pergunta, dentro do texto que nós estamos estudando. O que temos na Bíblia? Página 17, parágrafo 2. O que é que nos diz aí, Elias? Elias ou Éder? A palavra, as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Então, ali nós temos na Bíblia o infalível conselho de Deus. É a voz de Deus falando cada dia ao coração. Uhum. Então, o que nós temos na Bíblia, o infalível conselho de Deus, segundo, a voz de Deus falando cada dia ao coração. Tocando diariamente. Mas para que isso aconteça, justamente precisamos, na pergunta anterior, buscar. Buscar, verdade. O que é que você me diz isso, Elias? Ao texto, né, de Paulo, né, examinai. João capítulo 5, verso 39. Próprio Cristo. Né? Examinai as Escrituras. Isso. E elas são úteis para o ensino, para a correção, 2 Timóteo 3,16. para a prática. Isso, aí já é Paulo. Então, foi esse que eu me lembrei. Esse texto está correto. Esse ensinamento que a gente encontra na Bíblia, ele não é apenas espiritual. Uhum. Ele é para a minha saúde, ele é para o meu trabalho, ele é para a minha família, ele é para os meus relacionamentos. Completo. Ele é completo. Fantástico. E quando eu me disponho a entender isso como Bíblia, porque tem muita gente que eu conheço pessoas que leem a Bíblia para se satisfazerem pessoalmente. Uhum. Não vendo que ali é a vontade de Deus. E aí, conversando uma vez com um desses que eu conheço, eu disse, não, é que tu tens que ler a Bíblia com o olhar divino, com o olhar espiritual. Verdade. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que me humilhar, mas eu tenho que aprender que quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou recebendo algo divino. Eu estou recebendo a palavra de Deus, eu estou recebendo a vontade de Deus para a minha vida. É verdade. Eu creio que daí a gente vai ler com outros olhos e vai entender de maneira correta, que é o que o Espírito de Profecia tem nos orientado nesse estudo que estamos fazendo. Verdade. Algum comentário, Éder? Eu estava pensando no que o Elias falou agora, exatamente o segundo aspecto. Além de buscar a Bíblia, mas humilhar-se. E esse humilhar-se é estar aberto para justamente receber os ensinamentos e assimilá-lo. E aqui fala, você que está nos acompanhando, aqui fala que a Bíblia contém o infalível conselho de Deus. Há situações em que nós ficamos em dúvidas sobre que decisão tomar, o que fazer. Sem saída, né? Aparentemente sem saída. O Espírito de Profecia diz que Deus tem mais de 1000 maneiras de resolver cada um dos nossos problemas. E a gente não vê nenhuma solução, Ele tem mais de 1000. Mas aqui diz o infalível conselho. No momento em que você consulta as Escrituras, e ali você, com toda sinceridade, se submete à revelação divina e faz a vontade de Deus, quando muitas vezes esta vontade vai de encontro à sua própria vontade ou às suas expectativas. Isso é uma manifestação de fé. Isso é uma manifestação de submissão. E esse conselho dado por Deus, ele é infalível. E você vai comprovar a veracidade na sua vida pessoal e de forma prática. Diz aqui uma coisa muito linda, é a voz de Deus falando cada dia ao coração. Então Deus nos fala diariamente através da sua palavra, sabe, de uma forma muito especial, quando nós buscamos nas Escrituras a revelação da vontade de Deus e seus conselhos para a solução de nossos problemas.
Muito bem. Pastor, Oi. eu fico pensando agora, o que a gente deixa de lado ao não tomarmos essa atitude de buscarmos, né? Imagina o contato com o Criador. E muitas vezes nós estamos deixando essa relação, esses ensinamentos, essas revelações de lado. Verdade. Tantas bênçãos, tantas coisas boas, por negligenciar, Perdemos. perdemos. Na realidade, quando isso acontece, Éder, eu penso que nós estamos sendo bombardeados de todas as formas para que aconteça na nossa vida espiritual a distração. Nós estamos distraídos com outras coisas, daí então passamos a ter uma espiritualidade superficial e nos tornamos indiferentes aos conselhos divinos. E eu creio que superficialidade, indiferença, negligência e distração e a suposta falta de tempo são 5 meios usados pelo inimigo para que a gente não priorize a palavra de Deus, que é a revelação do pensamento divino para cada um de nós como seres humanos altamente dependentes do Criador. Sem dúvida. Pastor, Oi. ainda nesse ponto que o Éder tocou e que estamos tratando, a gente tem o costume de confiar nos conhecimentos que foram nos passados pela mãe, Isso. pelo pai, pelo pastor na igreja. Uhum. Esse conhecimento é todo válido, mas quando eu abro a Bíblia e leio o mesmo versículo que a minha mãe leu há 50 anos atrás para mim, Uhum. e eu olho aquele versículo com os olhos espirituais que o Espírito Santo está me dando hoje, Isso. maduro, adulto, eu vejo diferença. Eu encontro lições diferentes naquele texto. Eu leio Gênesis, já faz alguns anos que eu leio Gênesis, e eu tenho momentos de sublinhar a Bíblia de coisas diferentes que foram me mostradas ou foram dadas para aquele momento, para aquele dia. Verdade. São E as pessoas descobertas diferentes. não temos como ficar apenas com o conhecimento de ontem. Era esse ponto que eu queria colocar. Não podemos confiar no nosso conhecimento de ontem. Basta para o seu dia o seu próprio mal. E nós temos que estar preparados para este dia. Para o presente. dia de hoje. E se eu me confiar nos meus conhecimentos de ontem, talvez a situação colocada para mim hoje é diferente. Sim. E eu tenho que estar pronto. Por isso que diz, é a voz de Deus falando cada dia ao coração. Exatamente. Né? Uma coisa que você colocou no início, que eu me lembrei agora, muitos sofrem por falta de conhecimento. Vão atrás, muitas vezes, de pessoas, de pregadores, que dizem determinadas coisas, determinadas, vamos dizer assim, heresias, e que acabam por levar muitas pessoas juntos com eles. Verdade. E por quê? Porque não tem um embasamento, não tem a solidez de buscar as Sagradas Escrituras, a fonte da verdade. Sem o estudo da Bíblia, não se tem discernimento espiritual. Exatamente. Não se tem a capacidade de discernir o certo do errado, a verdade da falsidade. Qual é a obra do Espírito Santo em relação ao estudo da Bíblia, Elias? Página 17, segundo parágrafo, o que é que diz? A obra do Espírito Santo é iluminar o entendimento descurecido, abrandar o coração egoísta e insensível, conquistar o rebelde transgressor e salvá-lo das influências corruptoras do mundo. Exatamente isso. A distração, o senhor pastor falou há pouco, as atividades seculares que a gente tem durante o dia, que nos absorvem o tempo. Que nos absorvem muito tempo, e nos distraem também. Às vezes, além daquilo que a gente precisa. Eu lembro, quando trabalhava no banco, que nós fizemos um curso chamado Administração do Tempo.
elencar as prioridades, agenda, que vai fazer hoje para o dia, o que não vai fazer, tem as coisas. E neste elencar do tempo, colocar também a Bíblia. Sim. Colocar o estudo da Bíblia ali, além do estudo da manhã, por exemplo, ter um momento durante o dia, um cenáculo de oração que a gente está propondo para a igreja aqui nos sábados, né? Isso. Então ter durante o dia também, colocar lá na agenda, lembrar disso. Que a gente faz o estudo de manhã, faz a nossa meditação pela manhã, quando acorda e tal, mas durante o dia. Ellen White, inclusive, ela recomenda no livro Eventos Finais que você leve uma pequena Bíblia para o seu trabalho. E ali, de quando em quando, você leia um texto e medite sobre ele. E hoje, com a facilidade que nós temos, você tem a Bíblia no próprio celular. No celular. Você pode usar o despertador do celular para te dar um toque, te dizendo que é um momento de oração. Você pode ali recorrer à Bíblia no próprio celular. Então isso já facilita muito. Temos muitas facilidades, basta a vontade. A vontade. Basta Diante querer. da orientação profética, né, que nós temos. Mas aqui nós vemos o seguinte, Elias, que a obra do Espírito Santo em relação ao estudo da Bíblia consiste, primeiro, iluminar o entendimento obscurecido. Segundo, abrandar o coração egoísta, insensível. Terceiro, conquistar o rebelde transgressor. E quarto, salvá-lo das influências corruptoras do mundo. Então nós vemos que, basicamente, a obra do Espírito Santo em relação ao estudo das Escrituras consiste exatamente nesses 4 pontos que acabamos de mencioná-los. Eu resumiria resgate do ser humano. E esse resgate, muitas vezes, é de nós mesmos. Claro. Líderes que precisam ser resgatados, né? Não somente pessoas que ainda não passaram pela experiência da conversão, mas pessoas convertidas que, por força das circunstâncias, negligenciaram as Escrituras e que, lamentavelmente, sofreram uma queda, uma degradação espiritual e que hoje precisam dessa obra do Espírito Santo em seu coração. E infelizmente... Pedro, só completando, desculpe. Desculpe. Pedro é um exemplo disto. Sim. Infelizmente, hoje na igreja, o que mais temos é a superficialidade. Sim. Da cristandade, vamos dizer assim, do espiritual. Porque justamente negligenciamos o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Isso significa que nós precisamos investir tempo. Precisamos que Deus seja o primeiro a começar pelo nosso tempo. Para começar por nós. Para começar por nós e o nosso tempo. Está correto. Elias, alguma coisa mais? Eu ia comentar que essas palavras aqui, ela não está falando para aqueles que estão fora da igreja. Não. Ele está falando para a liderança da igreja. Isso. Então, eu como líder, às vezes tenho o meu entendimento obscurecido sobre determinado assunto. E aí, na minha superficialidade, eu discuto, eu tenho as minhas teorias em cima daquele conhecimento obscuro e não vou na Bíblia. Verdade. Então, o Espírito Santo é para iluminar o meu conhecimento obscuro. Isso. É para libertar o meu coração egoísta, do Elias. Às vezes... insensível. Sim, todos nós. Entende? Então, essas palavras, quando eu estou aqui comentando com o Éder, com o pastor Y, eu estou vendo onde eu estou. Exatamente. O que como líder... Onde eu me enquadro nisso? Onde é que está o meu obscurecido? Qual é o assunto que eu preciso pedir para o Espírito Santo me iluminar para eu ir na Bíblia e ele então ficar com a minha visão clara? Acho que esse ponto também enquanto estava nós comentando aqui Está correto. Agora uma pergunta, gente, bem interessante. O que acontece quando a verdade das Escrituras não é sentida no coração do líder?
Na página 18, o texto nos diz o que, Léder? A consequência é que não tem força alguma sobre os ouvintes e é rejeitado como um erro, tornando-se o próprio orador responsável pela perda de almas. Então, isso aí é duro. O que acontece quando a verdade das Escrituras não é sentida no coração do líder? Primeiro, o que é que acontece? Não tem força alguma sobre os ouvintes. Segundo, é rejeitada como erro. E terceiro, ele se torna culpado pela perda de almas. Pela perda de almas. Eu fico pensando a responsabilidade que temos como líderes de não só aqui está dizendo pelos ouvintes, mas eu acho que as pessoas que estão nos observando. A começar pela própria família. Exatamente. Como, por exemplo, quando é que sua família ouviu com a Bíblia aberta, sabe, ouviu de joelhos em oração em sua casa? De repente, a família tem visto o líder diante da tela de um computador com o seu iPad no Facebook ou coisa dessa natureza, internet, etc. E não tem visto você de joelhos com a palavra aberta. É possível até que, muitas vezes, a família veja o líder com livros sobre a Bíblia, mas não com a Bíblia. E como nós precisamos que isso aconteça, inclusive a partir do nosso lar. Quando nós priorizamos a Bíblia diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos, priorizamos a oração, e eles percebem e veem isso naturalmente na nossa vida. Porque a partir do momento que nós tomamos isso como costume, como hábito, nós estaremos passando a segurança para eles. Estamos deixando um legado justo. Pelo exemplo. Legado, exatamente, pelo exemplo, e passando segurança também para eles. Verdade. Só teoria, Uhum. ela fica fria e sem valor, que é o que ela coloca ali. A pessoa vai falar, mas não tem força alguma. Quando é só teoria, quando o líder vai à frente para falar, vai à frente para participar, mas a verdade, a Bíblia não tem valor para ele não vai passar valor para as pessoas. Essa semana eu estava estudando sobre Jesus, a autoridade de Jesus, né? Isso. Como Jesus falava, Isso. Como aquelas pessoas olhavam para Jesus e diziam, ele tem autoridade. Verdade. Porque a verdade, porque a palavra de Deus tinha sentido para ele, não era só teoria. Esse tema da lição da Escola Sabatina desta semana... Fantástico. Inspirador. Fantástico. Inspirador. Jesus espera que a gente seja contemplado com a mesma autoridade. Ele disse, eu vou deixar o Espírito Santo e vocês terão poder. Isso. O mesmo poder, irmão White fala no Desejado da Tua Nação. O mesmo poder que Jesus utilizou, ele é deixado para nós. O mesmo poder. Que é a pessoa do Espírito Santo. É o que diz Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sereis minhas testemunhas. Está correto. Aproveitando então, aqui a última pergunta, Elias. Como nos libertar de uma liderança, de um ministério deficiente? Voltando para a página 17, segundo parágrafo, o que é que nos diz? Essa parte é muito importante. Eu acho que essas duas frases são fantásticas. A menos que Cristo habite nos homens, Isso. que pregam a verdade. Eles rebaixarão o padrão moral e religioso onde quer que sejam tolerados. Acho que o irmão Éder falou há pouco aqui da quantidade de pessoas que têm pregando coisas por aí que não são de Jesus. Verdade. Então, a menos que Cristo tenha significado na minha vida, eu deveria ter um pouquinho de... Eu vou dar aqui uma opinião pessoal aqui agora, pastor. A menos que
realmente Cristo fizesse parte da minha vida mesmo, eu teria que ter um cuidado de participar aqui no púlpito da igreja. Como líder da igreja. E essa frase diz tudo. Se Cristo não habita no meu coração, é preferível ficar sentado lá, do que vir aqui na frente, porque as minhas palavras serão vazias. Verdade. As minhas palavras serão apenas teorias. Então isso é forte. Muito. Isso é para refletir, é para examinar. Examine a si mesmo, né? Para ver se está realmente aonde que está, que ponto que está. Eu acho que isso aqui... Sempre fazendo uma comparação entre você e Cristo. Porque Cristo, na realidade, é tudo aquilo que nós não somos, mas pela graça de Deus poderemos ser. Perfeito. Através da atuação do Espírito Santo. Então não devo me comparar com os outros, eu devo me comparar com Cristo. Certa ocasião os apóstolos estavam se comparando uns com os outros. Ninguém é meu ponto de referência. Meu ponto de referência é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios 1:10 que ele deve ser o ponto de convergência de todas as coisas. Então, tudo que eu sou, tenho e faço deve convergir para Cristo. Ele deve ser a razão de meu viver e a força para eu vencer. O único modelo. O único modelo, o centro, né? Então, a menos que Cristo habite nos homens que pregam a verdade, eles rebaixarão o padrão moral pela própria prática e religioso onde quer que sejam tolerados. Pastor, é que se Cristo não está no meu coração, não está no meu coração, eu vou dizer as coisas que estão no meu coração. Isso. E o meu coração é enganoso. E a boca eu não fala, posso confiar no que está no meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Interessante também, Elias, desculpe, só completando, é que quando Cristo habita em mim, eu não só experimento elevação espiritual, eu também experimento elevação moral. Né? Então a presença de Cristo, através do seu Espírito, produz em mim santificação. Então, na realidade, existe uma elevação espiritual e uma elevação moral. Quando Jesus não habita na minha vida, não é a prioridade da minha vida, eu não tenho uma relação pessoal, real, diária com Ele, lamentavelmente eu vou experimentar a degradação espiritual e também a degradação moral. Isso é uma coisa para a gente refletir. Né? Ela fala aqui que se Cristo não habita no nosso coração, nós vamos rebaixar o padrão moral e religioso. E vamos baixar o padrão religioso. Isso. Então, quer dizer, nós vamos misturar talvez alguma coisa que não seja o correto. Verdade. Nós vamos talvez tentar fazer da minha maneira. Isso. Né? Na reunião de domingo, o pastor lá de Caxias, lá o pastor Valdecir estava falando e eu perguntei para ele, que ele estava falando sobre as ferramentas que a minha empresa me oferece para eu trazer para usar na igreja. Né? Os pontos de administração, as minhas maneiras de trabalhar com as pessoas. Então, e aí eu perguntei para ele, pastor, não seria o contrário? Não seria como Jesus age na minha vida para eu trabalhar lá na minha empresa? Então, às vezes a gente tem a tendência, e aí que eu acho que a gente rebaixa os padrões morais e rebaixa os padrões religiosos, a gente às vezes tem a tendência de aquela ferramenta que é boa, mas ela não é apropriada. Então, às vezes, quando Cristo não está no meu coração, às vezes eu tenho a tendência de querer usar aquela ferramenta também. Sim. Então, essa situação
de rebaixar, que eu pensei aqui, que os padrões da religião, os padrões morais, nesse sentido, de repente, de a gente, na ânsia de fazer boas coisas pela igreja, de trabalhar para a igreja, eu talvez queira utilizar dessas ferramentas que talvez não sejam, vamos dizer assim, a mais apropriada para aquele momento, para aquela determinada situação, né? Mas quando Cristo habita no meu coração, eu creio que Ele vai me dar esse discernimento, né? Essa iluminação através do Espírito Santo. É verdade, e da própria palavra, né? Da própria palavra. Pelo Espírito e pela palavra, está correto. Éder, quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que já foi bem ilustrado. E realmente é isso aí. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos o conhecimento diário, bíblico, nós vamos deixar de fazer o que é nosso gosto, vamos deixar de fazer aquilo que é nossa vontade e vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. E o Espírito Santo vai nos dar discernimento para isso. Verdade. Você que está nos assistindo, fica muito claro que, como nunca, a igreja precisa de líderes em que Jesus seja uma realidade no seu coração. Líderes em que a igreja percebe que Cristo habita em seus corações. Esses líderes são usados pelo Espírito Santo. Então, nossa maior preocupação deve ser, de fato, Cristo em nós. Como diz Paulo em Colossenses 1:27, é a esperança da glória. A igreja no século 21 necessita de líderes em cuja vida interior Jesus esteja presente, seja a razão do seu viver. Nós precisamos ser líderes mais semelhantes a Cristo. E para isso devemos estudar as Escrituras, estudar cada ponto da vida de Jesus, apreciar o caráter de Cristo, seus hábitos, como o hábito de orar, o hábito de estudar as Escrituras, o hábito de ajudar o próximo, o hábito de treinar por palavra e por exemplo a sua equipe dos 12 apóstolos. Que Deus nos ajude a fim de que pela sua graça a gente possa priorizar a Bíblia em nossa vida por causa de Cristo. E que nas Escrituras encontremos em todos os textos a pessoa de Jesus, né? E aqui eu quero concluir exatamente aqui com uma parte intitulada As 10 Atitudes do Líder em relação à Bíblia, ao estudo da Bíblia. Quais são as 10 atitudes que o líder deve ter em relação à Bíblia? Nós vamos ouvir a palavra de Deus nos falando. Então, a primeira atitude deve ser ouvir. Veja agora, ou ouça o que a palavra nos diz em Romanos 10, versículo 17. Éder. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E há um texto que diz, a fé vem pelo ouvir, Exato. né? Essa A palavra de aqui. Deus. Então, na realidade, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Inclusive, hoje, com os recursos que nós temos de áudio, né? Nós temos a Bíblia toda em áudio. Você pode ouvir enquanto se desloca da sua casa para o seu trabalho. Cerca de mais ou menos 30, 40 minutos, às vezes 1 hora, em que você pode ouvir a palavra de Deus durante o seu deslocamento, muitas vezes num trânsito estressante, mas a palavra viva vai lhe trazer paz. Primeira atitude do líder: nunca perder uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Por isso é tão importante também que os líderes estejam assistindo aos cultos da igreja. Quando nós percebemos a liderança presente nos cultos, a gente sente algo que nos motiva. A presença do líder valoriza o culto e é uma oportunidade dele também ouvir a palavra de Deus. Segunda atitude deve ser ler. O que é que Isaías 34, verso 16 nos diz, Elias? Na primeira parte, pastor, buscai no livro do Senhor e lede. Isso. Nós estamos numa época em que as pessoas estão assistindo
muita e lendo pouco. E nós temos o apóstolo Paulo nos aconselhando a ler as Escrituras. Entendemos que a leitura da Bíblia é fundamental. Às vezes corremos o risco de ler uma série de outras coisas e não ler a Bíblia. Mas a Bíblia deve ser, de fato, a primeira leitura e a mais importante em nossa vida diária. A Bíblia, portanto, desde o livro de Isaías e outros livros também do Antigo Testamento, propõe que nós leiamos e entendemos que precisamos disso como nunca. Então nós temos a primeira atitude, que é ouvir, a segunda que é ler, e a terceira que é meditar. O que é que nos diz o Salmo 1, verso 3? Na verdade, 1, verso 2, pastor. É o versículo 2, o que é que nos diz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Exatamente isso. Essa meditação, ela é contínua. Nós, muitas vezes, fazemos o culto de manhã, o culto pessoal, lemos a Bíblia, lemos a lição da escola sabatina, lemos a meditação diária e passamos o dia todinho sem ter contato com a palavra, sem ter contato com a Bíblia. Mas a palavra recomenda meditar dia e noite. Então, essa meditação é contínua. Inclusive, é melhor de repente você ler um verso e meditar nele durante o dia e a noite, do que você ler 10 capítulos da Bíblia e não meditar. Infelizmente, a sociedade, ela, e também nós, estigmatizamos a meditação por outras coisas que são usadas na meditação, mas nós deveríamos ter esse costume, a Sim. meditar nos feitos de Cristo, meditar na sua palavra, passar momentos meditando em tudo aquilo. A meditação oriental, Éder, propõe o esvaziamento da mente. Exato. A meditação bíblica propõe o preenchimento da Exatamente. mente com as verdades eternas que provêm do próprio Deus. Né? Exatamente. Pastor, Oi. ler é aquele momento e meditar é outro momento. Isso. Então eu vou ler, vou estudar a lição da escola sabatina, que é o meu alimento da manhã, mas durante o dia eu vou pegar a Bíblia novamente e vou meditar a respeito de um determinado assunto. Verdade. Vou examinar. Então vamos dizer assim, seriam 2 momentos, né? Ler, aquele momento da leitura, Isso. e um outro momento da meditação, de um estudo mais aprofundado, um texto, né? Quando eu falo de meditação, eu me lembro do que a ovelha faz com o capim. Né? Ela pega ali e fica ruminando até que finalmente ela ingere. Né? O cão, eu tenho um Yorkshire em casa, ele nem mastiga, ele simplesmente engole. Né? Mas a ovelha não, a ovelha ela rumina. Né? Então, meditar é o ato de ruminar. Né? Você fica ali ruminando e ingerindo. Entendo que é isso que nós precisamos. E é melhor meditar nas palavras da Bíblia do que ficar remoendo situações passadas, situações que aconteceram, e remoendo e revivendo aquilo. Vamos meditar em coisas boas que são a palavra de Deus. O texto, inclusive, de Filipenses 4:8 diz: se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muito bem. Quarta atitude do líder em relação às Escrituras: memorizar. O que é que nos diz o Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o ato de guardar só é possível se você memorizar. Nós tivemos uma época em que se valorizava a memorização das Escrituras. Né? Então, era comum ver pessoas memorizando capítulos inteiros da Bíblia. Né? E hoje a gente percebe que a memorização das Escrituras
ela tem gradativamente perdido sua valorização. A gente precisa resgatar essa atitude. E o líder precisa memorizar as Sagradas Escrituras. A semelhança de Cristo, né? Quando ele foi tentado, ele várias vezes disse, está escrito. Então ele recitou textos da Bíblia. Quinta atitude, estudar. O que é que nos diz São João, ou Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Exatamente isso. Examinar, Então, esquadrinhar, buscar, investigar, buscar detalhes, complementar. E isso faz com que tenhamos a certeza, tenhamos a convicção daquilo que estamos está fazendo. correto. Então, o líder, além de ouvir, de ler, de meditar, de memorizar, ele também deve estudar. Exatamente. Nossa, sabe, a igreja precisa de uma liderança que estuda a palavra de Deus, né? Sim. Muito bem. Então você ouve, você também lê, você medita, você memoriza, você estuda. Agora o que você precisa, sexta atitude, lembrar. O que é que nos diz a palavra, Elias? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que é mais bem-aventurado é dar que receber. E recordar, sim. lembrar. Como é bom quando você, através da atuação do Espírito Santo, você está sempre lembrando o que a Bíblia diz sobre determinadas situações que envolvem a sua vida. Então, a Bíblia recomenda algumas vezes o uso da memória. Lembra-te, inclusive em relação ao sábado, em relação à juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, recordar, lembrar é uma atitude espiritual. Inclusive, que deve ser praticada no tocante à palavra de Deus. E tem aquele aspecto também que muitas vezes nos encontramos como líderes em situações em que a palavra precisa ser proferida e não a temos na mão, então precisamos buscar na mente e dar um alento para alguém que talvez precise muito naquele instante daquele. É verdade. Agora imagine você, um líder que ouve, que lê, que medita, que memoriza, que estuda, que se lembra, mas não pratica. Tiago 1, 22, o que é que nos diz? Aí é complicado. Como diz o texto, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque senão vai acontecer o quê? Enganando-vos a vós mesmos. É uma situação delicada, né? Muito. Mas nós sabemos que com o auxílio do Espírito Santo é possível praticar tudo que a Bíblia recomenda. Não há nada na Bíblia que a gente não possa praticar sem o auxílio de Deus. Deus jamais nos daria algo que estivesse acima das nossas possibilidades, inclusive sem o seu auxílio. Então, tudo que está na palavra, inclusive os 10 mandamentos, pela graça, através da atuação do Espírito Santo, é possível colocar em prática. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas que dentro das nossas limitações sejamos praticantes da sua palavra. Perfeito. Muito bem. Oitava atitude, ensinar. O líder precisa ensinar a palavra de Deus. O que é que Esdras 7:10 nos diz, Elias? Nesse texto ele coloca 3 coisas na realidade, né? Uhum. Vamos ficar com ensinar, mas vai salientar 3. Certo. Porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei de Deus. Isso. E para cumprir a lei de Deus. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Verdade. Então, como nós já tivemos ali em Isaías 34:16, buscai o livro e lede, nós já contemplamos essa primeira atitude, né? E a segunda atitude que você mencionou Cumprir. aí, cumprir, como nós já mencionamos exatamente Tiago 1:22, que é a prática,
Já foi contemplada. Então, entra aí a terceira atitude, que é ensinar. Agora, veja só. Aqui na igreja do Iguatemi, nós temos semanalmente pessoas que vêm à igreja, inclusive através da Novo Tempo, e que desejam estudar a Bíblia. E às vezes nós temos necessidade de líderes que se predisponham a estudar a Bíblia com essas pessoas. Você que é líder da igreja, quando foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém? Que você orou por esta pessoa, a visitou e fez uma série de estudos bíblicos? A palavra nos mostra que todo líder deve ensinar as verdades contidas na palavra de Deus. Essa é uma das atitudes que o líder deve ter em relação às Escrituras. Vejamos então agora a atitude número 9, Josué capítulo 1, versículo 8. O que é que nos diz, Éder? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Aí, repetindo. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido. Esse texto é extraordinário. Você, inclusive, deve pegar a sua Bíblia agora, aí onde você está, sublinhar esse texto, memorizar esse texto, porque é um dos textos mais claros sobre os efeitos do estudo da Bíblia na vida de uma pessoa, inclusive de um líder. E nesse caso aí, Éder, nós ressaltamos: não cesses de falar. Exato. A atitude número 9, falar. Falar. Muitas vezes nós falamos sobre o Grêmio, sobre o Internacional, falamos sobre carros, sobre o preço do combustível, política, mas não falamos sobre a Bíblia. E eu fico, inclusive, impressionado com líderes dessa igreja que têm atividades seculares para a sua manutenção, mas quando nós nos encontramos é só para falar das coisas de Deus. E é o tempo todinho falando sobre as coisas de Deus. Sabe, por e-mail, pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente, estão focados na palavra, na igreja e na obra de Deus. Nós temos líderes assim como vocês que são extremamente dedicados e comprometidos. E eu fico de fato impressionado com o nível de comprometimento, de dedicação e a paixão, o amor que vários líderes dessa igreja têm em relação à palavra e às coisas de Deus. Não cesses de falar, né? Muito bem, 10ª e última atitude, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. O que é que nos diz Elias? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso. Então aqui nós temos exatamente as 10 atitudes que o líder deve ter em relação à Bíblia. Vamos tentar relembrar. Atitude número 1, ouvir. Atitude número 2, ler. Número 3, meditar. Número 4, memorizar. Número 5, estudar. Número 6, ensinar, acho. Qual é o número 6? Estudar não. Ensinar. Número 7, praticar. Não é isso? E a número 8? Falar. A número 10 é crer. E está faltando uma. Falar foi a 9, não é isso? Então nós precisamos aqui relembrar. E a outra é exatamente relembrar. Né? Então vamos recapitular.
Primeiro, ouvir. Segundo, ler. Terceiro, meditar. Quarto, memorizar. Quinto, estudar. Vamos ir então a 6. Lembrar, foi a que nós pulamos. Isso. 7, praticar. 8ª, ensinar. 9ª atitude, falar. E a 10ª, crer. Líderes que têm essas 10 atitudes em relação à Bíblia são tocados, motivados, envolvidos, transformados pelo Espírito e pela palavra à semelhança de Cristo. Que Deus nos abençoe para que sejamos líderes assim como nós estudamos nesta noite em relação à Bíblia. Nosso próximo encontro será semana que vem e nós contamos com a sua presença. Que Deus nos abençoe para que o Iguatemi tenha homens e mulheres como líderes que são comprometidos com a pessoa e com a palavra de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pelo estudo desta noite e suplicamos que a tua graça, através da atuação do Espírito Santo, se derrame sobre nossas vidas para que sejamos pessoas, líderes dedicados ao estudo da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Amém.